Vamos lá. Então, vamos pensar e avaliar quem são os inimigos da ciência. Eu vou fazer uma listinha aqui e depois a gente vai fazer uma análise mais elaborada aí sobre esses inimigos. Então, os primeiros inimigos da ciência que me ocorrem são os ditadores. Sempre que a democracia é atacada, a ciência também é, né? Então, isso é uma coisa comum de ver no Brasil na época da ditadura. Muitos cientistas tiveram que ir embora do país porque foram perseguidos. Infelizmente, recentemente, a gente também teve alguns episódios de perseguição a cientistas. Então, a falta da democracia ou aqueles ditadores que querem que a sua visão de mundo seja aceita por todo mundo, tendem a perseguir cientistas que são aqueles fulanos que estão o tempo todo discordando de tudo e duvidando de tudo até que eles consigam provar que alguma coisa é de fato verdadeira. Depois tem os ignorantes, políticos ou não, né? Então eu já mencionei aqui nesse módulo, numa das aulas, que existem legisladores aqui no Brasil que são completamente ignorantes com relação à ciência e fazem até leis, né? Não pode usar celular no posto de gasolina porque o posto de gasolina vai explodir. Maluquice absoluta. Então esse é um lado também que não pode ser descartado. Depois tem os fundamentalistas religiosos, né? E isso aconteceu, né, na Inquisição, quando alguns cientistas eram queimados, né, perseguidos, algumas correntes do islamismo, e também existem correntes evangélicas, né? Então, não tem religião ideal, né? Sempre que existe fundamentalismo religioso que quer passar uma ideia dogmática que não pode ser discutida, ela bate de frente com a ciência. Depois tem os charlatões, né? E aí entram as terapias alternativas e os exploradores do medo que eu já mencionei. E esses charlatões que se querem vender remédios ou dizer que aqueles remédios que eles produziram, que eles tomam, é que tem que ser utilizados, eles acabam tendo apoio dos obscurantistas, né? Então aí misturados com eles. Para vocês terem uma ideia, o SUS aceita 27 práticas integrativas, que eu chamei de PICs lá atrás, né? E essas práticas integrativas envolvem as coisas mais esotéricas possíveis, sem comprovação científica nenhuma. Então, esse advento da cloroquina que a gente está vivendo agora não é novidade, né? O SUS já aceita coisas que não deviam estar lá. Não devia ser gasto dinheiro público para se pagar tratamentos que, na verdade, não tratam. E isso independe do alinhamento ideológico do governo, porque essas práticas integrativas, elas passaram a valer no governo da Dilma e depois do Temer. Então, lá. Depois tem a pior espécie, os cientistas tresmalhados, né? Aqueles caras que conhecem o caminho das pedras e depois resolvem utilizar o conhecimento que eles têm do modus operandi da ciência para serem contra a ciência, né? Ou divulgarem coisas que são falsas. Que é o caso da fosfetanolamina, que eu vou mencionar em detalhes daqui a pouquinho. E, por fim, ainda existe uma espécie de responsabilidade organizada, né? Esse termo foi cunhado por Ulrich Beck e ele usou esse termo para falar da submissão sistemática de poderes públicos a interesses privados, né? Quando as pessoas que estão lá em cargos públicos sucumbem ao dinheiro que pode vir dos interesses privados. Bom, existem muitos interesses econômicos e políticos nos casos, por exemplo, da fosfetanolamina, a tal pílula do câncer, a cloroquina, a ivermectina, o ozonioterapia, né? Ozônio no ânus. E esses interesses são os mesmos que estão por trás do cigarro, da homeopatia, certo? E esses interesses todos ignoram completamente o princípio da precaução, que eu já falei para vocês lá na primeira aula. Então, agora vamos falar um pouquinho da fosfetanolamina, né? É um caso bem emblemático. O Gilberto Chierici era um professor renomado da Universidade em São Carlos, né? E o que o levou a propagar que ele tinha descoberto uma pílula que curava o câncer. E era qualquer câncer, né?
Então, na verdade, o que aconteceu aí foi uma mistura de charlatanismo com de cientista tresmalhado. Então, ele começou a produzir essa pílula começou a ser distribuída em São Carlos, as pessoas faziam filas. Percebe? Ele estava lidando com pessoas super vulneráveis. E eu não vou contar detalhes dessa história, porque essa história também está contada naquele podcast que eu já mencionei, que se chama Ciência Suja. É o episódio número 1, a farsa da pílula do câncer, né? E o que aconteceu? Ao invés do governo simplesmente proibir algo que os cientistas estavam dizendo que não funcionava, apesar do Gilberto Chierici ser um cientista, né? Os outros que testavam não conseguiam reproduzir nenhuma cura de câncer em ambientes controlados, Bolsonaro foi o autor da lei que propôs a liberação da tal falsa pílula do câncer. Percebam como isso é complicado. Quem tem que analisar se o remédio funciona ou não é o Congresso. Não é essa a função dos nossos legisladores. Então, eles começam a autorizar qualquer remédio e as pessoas começam a tomar coisas que são completamente ineficientes, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu. Mas o Bolsonaro fez a lei, mas quem assinou a lei foi a Dilma. Então, foi todo um caminho aí maluco. O que é que tem por trás dessa história, assim, um pouquinho desse histórico, né? Em 2016, a Anvisa se considerou muito preocupante a liberação dessa pílula sem a garantia da eficácia e segurança, né? Porque não é só eficácia, tem a ver se o remédio é seguro. E, assim, muitas pessoas param de fazer o tratamento tradicional, que às vezes é um tratamento inconveniente, doloroso, como a quimioterapia, a radioterapia, porque começa a acreditar que vai se curar com a tal da pílula, né? Então, isso é bem complicado. Bom, depois dessa preocupação com a Anvisa, e da Dilma ter assinado, liberado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei e, perceba, não foi por unanimidade. Mesmo no Supremo, isso foi suspenso por 6-4. Então, depois o Instituto do Câncer de São Paulo suspendeu as verbas para pesquisa e proibiu que fossem incluídos novos pacientes. Então, foi detectado que houve aí várias falhas na eficácia, houve várias falhas de metodologia e concluiu-se que a pílula do câncer era mesmo uma farsa e ela foi, afinal, proibida. Mas o filho do Chierici, o Chierici morreu, o filho dele conseguiu vender essa pílula como suplemento alimentar nos Estados Unidos. E as pessoas podem importar isso como suplemento alimentar. Então, quando a coisa começa mal, acabar com ela de forma definitiva é, de fato, muito complicado, porque aí entram as teorias conspiratórias. Existe a cura, mas eles não querem liberar porque querem que a gente pague tratamentos mais caros e coisas assim, e outras maluquices que não fazem o menor sentido. Muito bem. No caso da cloroquina, hidroxicloroquina, Tamiflu, ivermectina, azitromicina, proxalutamina, etc., a União gastou um monte de dinheiro, né? Eu tenho aqui um dado que fala que até janeiro de 2021 tinham sido gastos pelo menos 90 milhões de reais com esses remédios no Brasil, né? Enfim, além disso, quando eu falo de interesses corporativos, né, por trás dessas coisas, o maior fabricante de hidroxicloroquina que existe é a Apsen, recebeu 20 milhões de reais do BNDES em 2020, né, como empréstimo para produzir hidroxicloroquina em maior quantidade. Sem mencionar o escândalo da Prevent Senior, né, que se utilizou aí desse famoso kit Covid, que também tinha remédios sem comprovação científica nenhuma. Que diferença tem isso com o que aconteceu na Índia? E o que aconteceu na Índia? As pessoas, na Índia a vaca é sagrada, né? Então muitas pessoas tomavam um banho de esterco de vaca porque acreditavam que essa prática aumentava a imunidade contra a Covid. Do ponto de vista de pseudociência, é difícil distinguir cloroquina de esterco de vaca, né? Nenhuma delas tem eficácia comprovada nenhuma.
Bom, isso nos leva a ver, né, a perceber essa história toda, que médicos não são cientistas. Os médicos são técnicos treinados, muito bem treinados, né? Em geral, pessoas bem gabaritadas para passar ingressos universitários, pelo menos nas universidades públicas muito concorridas, mas nenhuma experiência pessoal realizada em consultório pode se sobrepor ao consenso científico. E aí, eu sugiro que vocês assistam um vídeo que tem lá no canal Mulheres da Ciência, onde esse assunto é tratado em detalhes pela professora Mike, que é quem está me ajudando aqui a discutir esses assuntos com vocês. Bom, isso tudo porque o que a gente chama de medicina baseada em evidência é uma coisa relativamente comum no Brasil, né? Então, por muito tempo, a medicina foi baseada na autoridade do médico, e ainda é, em alguns casos, né? Mas o fato da gente ter evidência científica por trás faz toda a diferença aí no tratamento. Bom, ainda voltando lá para os inimigos da ciência, né? Uma outra situação é o fato de que a simplicidade das soluções não científicas, que são aí que aparecem aí nesses artefatos malucos, nessas promessas de curas milagrosas, ela ajuda, né, as pessoas acharem que entendem alguma coisa. Então, de um lado, a ciência às vezes é muito difícil de ser entendida. Esse método científico que eu falei para vocês, do qual eu falei para vocês na primeira aula, ele é uma coisa, a compreensão dele não é assim tão trivial. Portanto, a simplificação dessas outras propostas às vezes ajudam as pessoas a acharem, né, que elas são válidas. Uma outra coisa muito ruim, que sempre foi muito difundida pela imprensa, é o direito ao contraditório. Eu tenho um colega que é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, que ele chama isso de outroladismo, né? E aqui tem um cartão parecido com aqueles que eu mostrei lá no começo desse módulo. De um lado do ringue, um professor, cientista, PhD, pós-graduado pela Sorbonne. E do outro lado, um desafiante com a sua conta do Facebook, né? Então, essa proposta da imprensa de, às vezes, colocar uma pessoa, né, que entende do assunto debatendo com outra que acha, ela é muito ruim, porque o cientista acaba dando validade para o outro lado, né? Então, esse tipo de confronto de ideias não é válido, porque, na verdade, tem ideias, acha, né? É o achismo, a ciência não dá base para o achismo, e essa pessoa está se confrontando ou está questionando o conhecimento bem estabelecido. Muito bem. Então, para concluir esse nosso módulo, né, eu vou elencar alguns pontos aí que eu tentei passar para vocês. A primeira delas é que a comunicação dos cientistas com a sociedade tem falhas, precisa melhorar. A segunda é que efeitos psicológicos contribuem para a aceitação das pseudo-coisas. A terceira é que a falta de letramento científico é só uma das causas de aceitação, disseminação de pseudociências e fake news. E a quarta é que há vários interesses envolvidos, né, nessa irresponsabilidade organizada. Então, há interesses econômicos, há interesses políticos, há interesses religiosos. Isso tudo faz com que esse nosso quadro não seja um quadro fácil de enfrentar. Mas a gente vai trabalhar para isso. Obrigada.